Olá, amigos na fé, visitantes do canal, a paz de Yahushua, tudo bem com vocês? Esse é um estudo para falarmos sobre o capítulo 11 do livro de Jeremias, que no hebraico é Yirmeyahu. Então temos que esse capítulo 11 do livro de Yirmeyahu é um capítulo onde resume o ministério do próprio profeta. Ali temos menção das duas casas de Israel, a casa de Judá, reino do sul, e a casa de Israel, reino do norte, e foi a Samaria. Para aqueles que não sabem, a casa de Judá, reino do sul, é onde está Jerusalém. E temos que no capítulo 11, eu não vou ler o capítulo inteiro, depois vocês meditem, depois desse vídeo, meditem no capítulo 11, leiam ele inteiro, não é cansativo, é edificante. E ali temos um resumo do ministério do profeta, quando o Eterno dá ordem para ele falar ao povo e citar os pecados do povo, e por isso eles se revoltam contra o profeta. E ali o Eterno decreta juízos para as duas casas de Israel. Então, para que entendam, e no versículo 10 temos o Eterno mencionando nesse capítulo pela primeira vez as duas casas de Israel, dizendo assim: tornaram as maldades de seus primeiros pais, que recusaram ouvir as minhas palavras, andaram eles após outros deuses, outros Elohim, no original em hebraico, outros ídolos, para os servir. A casa de Israel e a casa de Judá violaram a minha aliança que eu fizera com seus pais. Então o Eterno chama a atenção das duas casas de Israel, reino do sul e reino do norte, Jerusalém e Samaria, por causa dos pecados deles, de se voltarem e adorarem outros ídolos, sendo que eles conheciam o Eterno Criador, o único e verdadeiro Elohim, que é o único ídolo que é para ser adorado, porém eles voltaram aos pecados dos seus antepassados. E temos também no versículo 17, o Eterno mencionando novamente: porque o Yahu dos exércitos, que te plantou, pronunciou contra ti o mal, pela maldade que a casa de Israel e a casa de Judá para si mesmas fizeram, pois me provocaram a ira, queimando incenso a Baal. Então entendam que as maldições, os juízos do Eterno para com o povo, vieram por causa da idolatria a Baal e outros ídolos. E dos versículos 19, o profeta Yirmeyahu, ele reclama de que ele leva a palavra a eles, porém eles ficam contra o profeta. E nessa reclamação temos menção em duplo sentido que também ocorreu com o nosso amado Salvador. Então vamos ver dos versículos 19 ao 21. Eu era como um manso cordeiro que é levado ao matadouro, porque eu não sabia que tramavam projetos contra mim, dizendo: destruamos a árvore com seu fruto, a ele cortemo-lo da terra dos viventes, e não haja mais memória do seu nome. Então temos aqui que o profeta no início ele fala: porque eu não sabia que tramavam projetos contra mim, para confirmar que foi com o profeta Jeremias, Yirmeyahu, foi com ele que aconteceu isto. Porém não aconteceu totalmente com ele, ou só com ele, foi com o Messias também. Aqui é uma profecia para ele e para o Messias, porque está escrito: como manso cordeiro é levado ao matadouro. Eles tramaram para cortar a árvore e tirar ela da terra dos viventes, para que não se lembrassem mais do seu nome. Eles estavam se referindo ao Messias, nosso Salvador. Por quê? Porque depois de anos e alguns séculos, eles inseriram o livro do profeta Yirmeyahu dentro do Tanar, que é a Bíblia hebraica. E, consequentemente, o nome de Jeremias, como é mais conhecido, ele veio a ser conhecido entre Israel e entre o povo. Porém, quando realmente está escrito que cortemo-lo da terra dos viventes e não haja mais memória do seu nome, isso é dito até hoje pelos judeus ortodoxos que o negaram, para que não se lembrem do seu nome. Isto de fato ocorreu no ministério do nosso amado Salvador, porque os fariseus, saduceus e aquela raça de víboras pelejaram contra ele com esses ideais para matá-lo
e para que não se lembrassem do seu nome, porque eles tinham inveja dele. E o nome dele revelava o nome do Pai, porque naquela época nem todos conheciam mais o nome do Eterno, porque eles tinham trocado o nome Hashem, que quer dizer o nome do Eterno, Yahu, YHWH, composto das 4 letras Yud, Re, Vav, Re, eles tinham trocado esse nome pela palavra Adonai. E poucos conheciam o nome do Eterno. E o nome do Eterno Salvador traz a revelação do nome do Pai, porque ele veio em nome do seu Pai, como já vimos em estudos anteriores. Então temos que, por isso, e é dito até hoje, vejam esse vídeo. זה נוטריקון ימח שמו וזכרו. זה ביטוי אולי הקיצוני ביותר שיש. ימח שמו וזכרו! ראשי תיבות שלו. Viram que é dito até hoje que se esqueçam do seu nome para que o seu nome não seja lembrado e nem mencionado? Isso está até no Talmud. Por isso que temos aí a alteração dos nomes originais nas escrituras. E o nome do Salvador veio sendo modificado pelos séculos e séculos até os dias de hoje, em diversas línguas. Isso tudo porque eles lutaram contra ele. Porém, como ele mesmo falou, passarão os céus e a terra, mas as suas palavras não haverão de passar. E o seu nome, em hebraico, no original, revela o nome do Eterno. Então, entendam que quando o Eterno diz que ele vai trazer juízo sobre as 2 casas de Israel, foi porque eles não receberam o profeta, naquela ocasião, naquele contexto, o profeta Yirmeyahu, Jeremias, e também no ministério do nosso Salvador, eles não o receberam, porque ele veio para os seus, mas os seus não o quiseram, como está ali no capítulo 1 do livro, o Evangelho de Yohanan, do apóstolo João. E por isso que através do próprio profeta Yirmeyahu, Jeremias, no capítulo 31, versículos 31 ao 33, o Criador, o Eterno Pai, ele faz uma promessa de fazer uma nova aliança com as 2 casas de Israel. E por isso está escrito assim: eis aí vem dias, diz o Yahu, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Yahudá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Yahu. Viram aqui o que foi explicado ali no capítulo 11? Porque eles negaram, quebraram a sua aliança, indo após outros ídolos. E no versículo 33 temos: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Yahu. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Elohim, e eles serão o meu povo. Então vejam que existe uma promessa de uma nova aliança para as 2 casas de Israel, que são o Reino do Sul e o Reino do Norte, Jerusalém e Samaria. Porém, a casa de Israel, que são as 10 tribos, elas se dispersaram na diáspora por todo o mundo. E também a casa de Judá, os da tribo de Yahudá. Então temos que essa promessa ela vem se cumprir com o sangue do Cordeiro. Ela inicia com o sangue do Cordeiro, porque o próprio Salvador disse no livro de Mateus, capítulo 15, versículo 24. No original é Matitiahu. E assim está escrito: mas Yahushua respondeu, ou Yahshua, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, porque elas foram dispersadas. Elas se separaram da casa de Judá, do Reino do Sul, em Jerusalém, e depois se dispersaram por todo o mundo. E também depois a casa de Judá, que ainda permanecia em Jerusalém e em Israel,
se dispersou pelo mundo também. Isso ocorreu com as guerras que ocorreram dentro de Israel, quando nações invadiram a nação de Israel, e eles se dispersaram por todo o mundo. A diáspora não é somente com os judeus ou os da tribo de Judá, mas também ocorreu com todos os israelitas, porque o Eterno profetizou contra eles, por causa do pecado e da quebra da antiga aliança. Por isso aqui em Jeremias 31:31, ele promete trazer uma nova aliança. E essa aliança inicia com o sangue do Cordeiro, porque o Salvador veio e disse: este é o meu sangue, que é derramado por vós. É o sangue da nova aliança. Então temos que, quando ele diz que não foi enviado senão pelas ovelhas perdidas da casa de Israel, é porque elas se dispersaram por todo o mundo e esqueceram do seu Criador. E o seu evangelho, as suas boas novas, a Bessorá no hebraico, vem fazer isso, os resgatar novamente para o seu Criador, para o seu Salvador. E no livro de Apocalipse, capítulo 11, temos ali a menção das duas testemunhas. Ali o Eterno Criador fala que dará poder às suas duas testemunhas para que profetizem por 1260 dias, que equivale a 3 anos e meio, com autoridade sobre a natureza, com autoridade para profetizar vários tipos de juízos sobre a terra, para que todos se arrependam e se voltem ao Criador, por causa dos mesmos pecados de antigamente, da idolatria, entre outros. No Apocalipse capítulo 11, o Eterno traz duas testemunhas para trazer uma mensagem semelhante ao que fez o profeta Irmeiahu e também o nosso Salvador, para que eles se arrependam e se voltem ao Criador, e aceitem e entendam que o seu Messias já veio e em breve voltará como Rei dos Reis. Então temos que no Apocalipse 11, a menção das duas testemunhas é contra o pecado, semelhante ao que o Eterno falou ali no capítulo 11 do livro de Jeremias. Então não esqueçam, leiam depois desse estudo o capítulo 11 do livro de Jeremias. Aí vocês verão o contexto completo ali naquele capítulo. De uma forma resumida, o capítulo 11 é um resumo do ministério do profeta e dos motivos pelo qual veio os juízos do Eterno para as duas casas de Israel. Quem são as duas oliveiras do Apocalipse capítulo 11? Ali eu falo também sobre as duas casas de Israel, cito também outras passagens que estão vinculadas a esses ministérios, e é um vídeo um pouco longo, porém com muito conteúdo. Vejam esse vídeo inteiro, meditem, qualquer coisa deixem nos comentários, eu vou respondê-los. Mas, se puderem, compartilhem, deixe o seu like, não esqueça disso. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Marque o sininho para receber as notificações dos vídeos. Isso ajuda outras pessoas a encontrarem o canal e esses estudos. Então que Yahushua abençoe a todos. Shalom e até os próximos estudos.